Tudo bem, meus anjos? Então, a prof quer contar para vocês hoje a história do trompete, né? Trabalhamos tanto com esse instrumento dentro da nossa banda e sempre, né, com aquela ansiedade de aprender a tocar o instrumento, acabamos às vezes, né, de se aprofundar mais no conhecimento do instrumento, né? E também é tão legal ver, eu vejo assim, pelo menos eu gosto de ver as pessoas falando sobre o instrumento, né? A leitura, ela se torna uma coisa até às vezes meio chata, né? Então, se vê alguém falando sobre o instrumento, mostrando, se torna mais atrativo. A prof quer contar para vocês que o trompete, ele é um instrumento muito antigo. Lá nos anos de 1400, mais ou menos, antes de Cristo, né? No livro de Josué, tem na Bíblia, né, no Antigo Testamento, porque os trompetes antigamente eles eram chamados de trombetas, né? Na Bíblia eles estão escritos como trombetas. Então vocês vejam como ele é antigo. Então as trombetas, né, como eram chamadas, elas foram usadas para derrubar os muros de Jericó. Então, né, os hebreus ficaram caminhando durante 7 dias e quando eles ressoaram o som das trombetas, né, os muros de Jericó, eles caíram, né, foram derrubados. Um brado muito grande que teve dos hebreus, né? Então, imediatamente, em consequência desse brado poderosíssimo, as muralhas de Jericó caíram, né? E também os trompetes antigamente, eles eram assim, mais assim pela parte da nobreza, né? As pessoas que tinham mais poder aquisitivo que tinham trompetes, né? Eles não eram usados nos casamentos, por exemplo, das pessoas mais pobres, né? Com menos poder aquisitivo, não, eram usados mais pela nobreza, pelos reis, pelas pessoas que realmente podiam, né? Mesmo na tumba de Tutankhamon, né, que foi um grande faraó, né, foi encontrado 2 trompetes, né? Um de bronze e um de prata. E assim, logicamente, num modelo muito, né, muito diferente desse trompete que hoje nós temos, né? Assim, era usado o trompete muito para convocação dos povos, né? E os trompetistas naquela época, eles eram assim considerados até sagrados, né? Poderia estar em meio a uma guerra, né? Mas eles eram considerados sagrados, eles passavam em meio à guerra, ninguém fazia nada a eles, porque eles eram, né, considerados pessoas muito importantes. Então, o trompete, ele teve um destaque, né, no período barroco, né, com as composições de Johann Sebastian Bach, né, teve uma decadência na orquestra, né, no período clássico, com Mozart e Beethoven, mas ele teve um renascimento a partir do século XIX, né? Hoje ele é muito encontrado, né? Hoje o trompete é usado mais musicalmente mesmo, né? Nas músicas chamber music, no clássico, né? Ao contrário do que antigamente era usado. E ele é um instrumento de metal, né? Conhecido também por piston ou pistão, né? E mais ou menos no ano de 1815, o alemão Heinrich Stossel, ele foi quem aprimorou o trompete com esse sistema aqui de válvulas, tá? Então, no próximo vídeo, a professora vai estar falando como funciona esse instrumento, né? Se você tem interesse em tocar esse belíssimo instrumento, né, que se chama trompete, e vou mostrar também outros tamanhos que ele tem, né? Então fica ligadinho no próximo vídeo que a gente vai estar fazendo para vocês, tá bom?
Tchau, tchau.